Olá, começa agora mais um programa em pauta e como você de casa já deve estar percebido, a gente está aqui no plenarinho da Câmara para bater aquele papo com o vereador Luiz Cirilo. Ele que já está aqui do meu lado, vereador do PSDB e que já está no terceiro mandato, né, vereador? Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho com a gente aqui do programa em pauta e com o pessoal de casa. Eu que agradeço, é uma oportunidade nós estarmos aqui reunidos e conversando e interagindo com a população. Então já para a gente começar, vereador, o senhor que está no terceiro mandato, consegue ver uma evolução do primeiro para esse terceiro? Como que era o Luiz Cirilo lá no primeiro e agora? Bom, a sua pergunta é muito inteligente, é uma pergunta que permite fazer uma reflexão, fazer uma retrospectiva e trazer até os dias de hoje um trabalho que eu venho realizando. Lá atrás, em 2009, quando eu assumi a cadeira de vereador, eu tinha como lema ética e transparência na política. Meus objetivos que norteavam meus anseios de ser político estavam pautados exatamente na ética e na transparência. Passados 10 anos, eu estou no meio do terceiro mandato, graças a Deus, eu não perdi essa referência. Tanto é que eu sou o vereador que mais tenho apresentado leis de transparência, de atos de transparências do poder público, atos de combate à corrupção na nossa cidade. Enfim, acredito que eu estou atendendo a expectativa da população na medida em que em todas as demais votações que ocorreram após o primeiro mandato eu obtive sempre aumento de votos. Isso acredito que tenha sido resultado de um trabalho sério. E a demanda da população também mudou desses anos para cá? Olha, a sociedade vem evoluindo, como tudo, mas os problemas principais que você vê dentro do setor público ainda continua sendo a saúde, a educação, o transporte público. Isso ainda continua sendo o que mais incomoda a população. Mas de uma maneira geral, a sociedade evolui, os problemas tendem a evoluírem também. Por exemplo, hoje nós temos muitas reclamações que os sites da prefeitura, os canais de comunicação de protocolo digital, não estão atendendo as demandas do setor privado. Ou seja, então nós temos hoje toda uma estrutura dessa parte de internet, desses sites de relacionamentos, mas ainda deixa a desejar na medida em que não existe uma alimentação correta desses sites, as respostas ainda são demoradas e a população fica à mercê desse trabalho deficitário ainda do poder público. E vereador, como que é o seu contato com a população? Porque o trabalho do vereador não fica só aqui dentro da Câmara, né? Exatamente. O trabalho do vereador, no que se refere ao trabalho parlamentar, ele ultrapassa os muros da Câmara Municipal. Aqui nós nos reunimos 2 vezes por semana em reuniões ordinárias, onde são feitas votações dos projetos. Nos outros dias nós atendemos a população que aqui comparece, com um agendamento, com as suas demandas das mais variadas. Mas o contato também não se restringe a isso. Nós temos interagimos com a população através do contato telefônico, do contato pessoal, da ida minha aos bairros, aonde sou chamado, aonde eu agendo com a população, como também pela internet. Hoje em dia nós temos o canal de comunicação via e-mail, que é muito ativo, Facebook. Ou seja, hoje nós temos várias maneiras de comunicar, de interagir com a população. E essa interação, o senhor acha que é fundamental? Acaba sendo um trabalho coletivo? População, vereadores, mais o executivo? Eu acho que é fundamental. Eu acho que o vereador é o político que é mais próximo da população. É mais fácil o cidadão comum, o munícipe de Campinas, encontrar o vereador do que encontrar o prefeito. Até porque o prefeito é uma única pessoa. Vereador, nós somos em 33 aqui na cidade de Campinas, e o vereador tem realmente esse papel de movimento muscular, dele estar mais próximo da população, nas regiões onde ele é chamado. Então eu acredito que é fundamental esse triângulo de relacionamento entre poder executivo, poder legislativo e população passa principalmente pelo comportamento do vereador. O vereador tem realmente essa função e esse dever de estar próximo da população. E como o senhor faz para filtrar essa demanda que a gente sabe que é muito grande, né? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, eu separei aqui os números do primeiro semestre, só de proposições aqui do senhor. Indicação 185, moção 3, projeto de decreto legislativo 4, projeto de decreto complementar 1, projeto de lei ordinária 8, projeto de resolução 2, mais requerimento aí na casa dos 47.
é muita coisa. Como que o senhor faz para saber o que vai ser prioridade ou não? Bom, então nós dividimos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é que eu tenho uma equipe que ajuda, que coopera, contribui para que isso tudo possa ocorrer. Sozinho você não consegue produzir essa quantidade de projetos, essa quantidade de indicações e de requerimentos. E o outro grupo é você tentar, quando você falou em filtrar, é tentar interagir junto à população. Eu não sou um vereador de bairro, sem demérito nenhum a alguns vereadores que são de determinadas regiões. Eu, evidentemente, eu tenho uma concentração maior de votos neste ou naquele local, mas eu tenho voto na cidade inteira, eu acabo interagindo com a cidade inteira, e como os pedidos, muitos chegam online, muitos chegam via internet, você acaba dando conta da demanda, apenas nós temos que filtrar para ver se realmente aquele pedido, além de pertinente, está dentro de uma situação aceitável de se realizar. Às vezes a necessidade existe, mas o poder público não tem condição de atender aquela demanda. Então não adianta nem às vezes pedir. Nós temos que fazer talvez uma outra manobra no sentido, e eu digo manobra no sentido, um outro mecanismo, no sentido de colher assinaturas, tentar marcar reuniões com o Poder Executivo, antes de fazer o requerimento, fazer as reuniões para tentar mostrar ao Poder Executivo que aquela demanda daquela região é altamente pertinente. Mas de uma maneira geral, nós utilizamos todos os veículos de comunicação que hoje são oferecidos para que a gente possa interagir e atender essa demanda tão, na minha opinião, tão esperada da população, através de projetos de leis, requerimentos, indicações, que são nada mais o retrato do que a população pede. E o senhor tem o costume de acompanhar bem de perto os problemas da população, ir lá, constatar, para depois colocar no papel, porque aí dá mais fundamento àquela solicitação? Sem dúvida nenhuma, você fez uma colocação extremamente pertinente. Eu tenho ido e eu tenho tomado um cuidado de fotografar, de materializar o pedido. Porque eu instruo um pedido de uma indicação, de uma simples poda de árvore, para um serviço de recapeamento numa região, numa determinada localidade, com a comprovação de fotos. O poder público, por exemplo, aí a Secretaria de Serviços Públicos, quando ela vai analisar o pedido, ela vê aquela foto, você poupa, inclusive, não que isso seja desnecessário, mas você pode poupar o diretor de serviços públicos a ir até no lugar, porque você está provando através dos documentos, tendo o objetivo de causar uma celeridade no pedido. Nada impede, evidentemente, que o setor público fiscalize até a veracidade da minha indicação. Mas é uma maneira a mais de você sensibilizar o poder público que aquela demanda é pertinente e que aquela demanda merece uma atenção com uma certa celeridade. E o senhor é um vereador que é bastante conhecido por lutar pela ética e a transparência no setor público, né? Eu pautei, como eu havia dito no início, eu pautei como lema do meu trabalho na vida pública a ética e transparência. Eu venho da iniciativa privada, eu sou advogado, fui diretor da OAB, e a demanda que nós temos representando ou uma pessoa física ou uma empresa na qualidade de advogado, exige que nós tenhamos alguns compromissos éticos, alguns compromissos profissionais que você traz aqui para a vida pública, e a expectativa da população é que os políticos sejam revestidos realmente de ética e transparência, e a partir daí fica mais fácil o trabalho da gente. O que nós temos visto é que os políticos, de uma maneira geral, decepcionou ou vem decepcionando muito a população. E eu faço parte dessa população, então esses noticiários que saem em Brasília, às vezes em alguma capital do nosso país, também me decepciona enquanto cidadão. E eu tenho procurado coibir, eu tenho procurado me policiar para tentar não ter esses exemplos trabalhados na minha carreira, para que eu possa ser algo diferente, para que a população possa, de alguma maneira, se orgulhar. Os que votaram e aqueles que, por algum motivo, não votou, possam analisar o meu trabalho através desses comportamentos éticos, que eu acho que é um dever do homem público. E ainda em relação a esse tema, o senhor é autor aí de algumas leis, como a lei de prêmio de até 100 salários mínimos para quem fizer algum tipo de denúncia, né? Eu tenho hoje aproximadamente 13 leis de combate à corrupção na nossa cidade. Alguém pode até falar, mas Cirilo, precisa de leis combatendo a corrupção? Eu afirmo que sim. Nós vivemos num país federado, nós vivemos numa legislação infraconstitucional, que é a legislação municipal de Campinas, que precisa ter suas legislações
coibindo, desestimulando a corrupção. A corrupção é um mal que ocorre em todo o mundo e cabe aos poderes constituídos, no caso do poder municipal, criar mecanismos para inibir, desestimular, se possível extirpar a corrupção na cidade. E o objetivo das minhas leis é nesse sentido, é dar transparência ao poder público, permitir com que a população possa, querendo acompanhar o trabalho do homem público e, de alguma maneira, criando mecanismos para, ocorrendo a corrupção, para que a pessoa seja afastada imediatamente do cargo, para que ela tenha algumas sanções que possa impedir o prosseguimento do seu trabalho que está corrompendo a cidade através do seu afastamento. E o senhor incentiva a denúncia, né? Também é autor da lei que exige aí que tenha um número de telefone e um e-mail, pelo menos, para a pessoa saber aonde denunciar, quem procurar. Você me lembrou de duas coisas importantes. A primeira delas, a ONU, ela recomendou recentemente aos países subdesenvolvidos, aos países emergentes, e aí nós podemos enquadrar o Brasil, que seus estados e municípios apresentem leis de combate à corrupção e incentivando a população a denunciar o crime. E uma das maneiras de denunciar o crime através da população é estimulando a população. A ONU recomenda, e isso está dentro das cartas, inclusive recomendado aos países emergentes, que os municípios criem mecanismos para estimular a população. E eu criei uma lei. Apresentei o projeto, discuti aqui na Câmara Municipal e foi aprovado, virou lei municipal, que o cidadão que denunciar a ocorrência de um crime, se ele conseguir provar, e o seu nome vai ser preservado, mas se ele denunciar o Ministério Público ou a própria ouvidoria da Prefeitura Municipal, houver a investigação, provar a materialidade do crime, provar a autoria do crime e recuperar o dinheiro, então ele vai ter até 10% daquele valor que foi recuperado, não ultrapassando o valor de R$100 mil. Ou seja, serve de estímulo e ao mesmo tempo é uma maneira da população que está, no meu ponto, nos limites com atos de corrupção, porque a corrupção afeta a saúde, afeta a educação, afeta o transporte público, então a população já está no seu limite. Ela sabendo de atos de corrupção, se ela fizer a denúncia, ela vai poder receber isso como um prêmio, através desse projeto de lei que foi sancionado e apoiado, inclusive, pela Organização das Nações Unidas. E como o senhor disse, a denúncia não vai aparecer o nome da pessoa ou a pessoa. Não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. O nome da pessoa é preservado. Inclusive, nós estamos falando com entidades como o Ministério Público que acabam apoiando medidas como essa. E eu tenho certeza que essa é mais uma lei que pode contribuir para que a gente possa desvendar alguns crimes que ficam, às vezes, passam décadas sem solução. E essa parte de fiscalização não cabe só ao vereador, né? A população também tem que participar e fazer valer seus direitos. A população, na minha opinião, ela despertou. Nesses últimos 5, 6 anos, você vê a participação da população no destino do nosso país. Nós, recentemente, a população foi às ruas, pediu a saída de uma presidente, a população voltou às ruas num processo eleitoral democrático e utilizando a democracia, fez seu voto para o presidente da República. A população depois votou para o governo do estado, ou seja, a população tem participado ativamente das eleições. Eu ouvi determinado comentário que eu acho muito pertinente. As pessoas hoje do meio comum, a dona de casa, aquela senhora que trabalha, aquele senhor aposentado, ele já sabe nome de ministros do Supremo Tribunal Federal e às vezes não está sabendo mais o nome de jogadores da seleção brasileira. Isso é bacana, porque sem demérito nenhum ao futebol. Futebol é um esporte, nós devemos sempre participar ou incentivar na qualidade de torcedor. Mas nós temos que levar o país a sério. E hoje a gente tem visto que a população tem participado. A população quer pessoas sérias, em lugares sérios, que possam efetivamente representá-las nos anseios da federação, do estado e do município. Então, quando eu falei esse exemplo que eu dei, tem sido muito comum saber o nome de alguns ministros, olha lá se não sabem de todos, e não saber nomes de jogadores da seleção. Isso mostra que a população está participando e, como você bem disse, ela indica, ela sugere algumas mudanças e ela fiscaliza o homem público.
muitas leis acabam saindo da própria população, de ideias das pessoas? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu fui o autor de uma lei que estendeu para 4 meses a licença maternidade, lá atrás, antes até da lei federal. Nós fizemos essa lei no município de Campinas. Isso tudo foi um fruto, nós estávamos trabalhando com algumas professoras da rede municipal de Campinas, nós estávamos vendo a demanda delas e a partir daí eu comecei a estudar. O que eu fiz? Eu fiz um debate público onde eu trouxe aqui alguns médicos, obstetras, ginecologistas, e eu tive a satisfação de trazer um médico na ocasião que tinha acabado de fazer um estudo de tese de doutorado, apresentando que no Japão a licença maternidade é ainda maior de tempo. E daí questionado se esse tempo maior a funcionária pública não perderia, então o Estado, o município, ela perde, porque a funcionária pública, ao invés de ficar 3 meses, que era na época, se ela ficar 4 meses ou ficar 6 meses em razão da licença, o Estado está perdendo, o ente federativo está perdendo, o município está perdendo. Foi provado cientificamente que não. Porque a mãe, quando ela tem mais contato, se ela fica 1 mês a mais com aquele menor, com aquela criança, ela alimenta melhor aquela criança. Ela dá amor, dá carinho, dá afeto àquela criança. E aquela criança, na fase de adolescência ou na fase adulta, aquela criança vai depender menos do centro de saúde, menos do ambulatório. Ou seja, é uma criança que vai criar mais resistências, é uma criança que vai ter uma vida mais saudável e o poder público vai ser menos utilizado num futuro não muito distante. Se você plantar coisa boa, você acaba colhendo. O que nós precisamos parar é de querer aqueles resultados imediatistas. Isso é provado pela ciência médica. Se a mãe ficar 1 mês ou 2 meses a mais com o neném, aquela criança vai se fortificar muito mais e vai acabar dando menos gastos públicos na área da saúde. Ainda falando aí de criança, o senhor também é autor aí do projeto que obriga, na hora da matrícula, o pai a apresentar a carteirinha de vacinação da criança, do filho. Isso. Nós tivemos agora, recentemente, é assunto ainda dos jornais aí, das semanas passadas, mas nós não erradicamos ainda o sarampo, como exemplo da nossa cidade. Nós tivemos casos aí, mais de dezenas de casos, de sarampo, quando que há poucas décadas atrás era uma doença erradicada da nossa sociedade, do país. E o que nós temos visto é que, às vezes, a falta de informação dos pais, a falta de zelo dos pais pode comprometer toda uma cadeia de crianças que estão agrupadas numa escola, numa creche, e por falta o quê? Por falta de uma orientação. Essa orientação é difícil de você dar pai a pai, de responsável por responsável. Cabe ao poder público criar mecanismos. Foi aí que eu apresentei um projeto de lei obrigando que o pai, que o responsável, por ocasião da matrícula, apresente a caderneta de vacinação, comprovando que as vacinações estão em dias, que todas as vacinações periódicas foram realizadas. A partir daí, a criança faz sua matrícula e aquela criança tem o livre trânsito dentro da escola ou da creche. Só que acontece também que em algumas situações que os pais não apresentam a caderneta, ou por negligência, ou porque não cumpriu a obrigação de pai ou de responsável em vacinar aquelas crianças, e ele não apresenta. Então o que o poder público faz? Ele faz a matrícula da criança, a criança não fica prejudicada em nada, mas ele dá 15 dias para o pai apresentar esse documento que está sendo exigido. Em caso negativo, caso o pai não apresente, o responsável encaminha, o responsável da escola, o diretor da escola, encaminha um ofício ao conselho tutelar comunicando que aquele pai ou aquele responsável daquele menor não cumpriu a exigência da apresentação da caderneta. A partir daí o município tira a sua responsabilidade e o conselho tutelar, junto ao Ministério Público da Vara da Infância e Juventude, pode tomar as providências contra aquele pai ou contra aquele responsável que aparentemente possa ter sido negligente. E nós criamos um salvo nessa situação daqueles casos de força maior que as crianças são impedidas. Nós temos casos que a medicina aponta que tem crianças que não podem serem vacinadas. Nesses casos excepcionais, com uma declaração médica de que aquela criança tem uma anomalia ou tem alguma condição que se possa isentar da vacina, aquele documento é apresentado
e evidentemente fica sanado o problema. E isso matrícula em escola particular e pública? Escola particular e pública, nas ambas escolas. Eu não faço distinção, eu procuro apresentar projetos onde a lei vale para todos. E nesse caso da área da educação, para a escola pública e privada. Em relação aí à lei que fala sobre a conferência de mercadoria nos supermercados, também inclui todos os supermercados da cidade, né? A pessoa pagou a compra e não tem mais que provar, ficar ali abrindo a sacolinha para o funcionário conferir. Essa situação ela é pautada principalmente nos grandes estabelecimentos do gênero de mercados, hipermercados, que após o pagamento da conta, né, daquilo que é apresentado, ou por cheque, ou por cartão, ou por dinheiro, a pessoa passa por um constrangimento. É esse o nome que mais se adequa à propositura do projeto. Ele passa por um constrangimento de uma nova conferência, como se ele tivesse transgredido, como se ele tivesse furtando algum objeto, escondido algum objeto por ocasião de ter passado no caixa, e após passar pelo caixa, uma nova conferência. Essa nova conferência que nós entendemos ilegal, essa nova conferência que eu entendo constrangedora e que pode ser evitada. E como é que você evita isso? Se a prática é reiterada do estabelecimento, a única maneira de você coibir é apresentando lei que proíbe esse tipo de comportamento. Algumas pessoas podem falar, mas vereador, eu não me sinto constrangida. Ótimo. Essa lei não se adequa a você. Nós temos que fazer as leis dirigidas a algumas pessoas que podem se sentir, de alguma maneira, constrangidas. É como o crime contra a honra. Você desfere um adjetivo a uma pessoa e a pessoa fala, eu não estou ofendido com esse adjetivo que foi dado. Então o Código Penal, nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, não é aplicado àquela pessoa. Só é aplicado para aquelas pessoas que se sentem ofendidas. Então nós temos que resguardar todos os indivíduos. Por isso que uma lei, ela erga omnes, ela serve para todos os homens. Claro, aí vai individualizar, ver se algum ser humano tem a necessidade da aplicabilidade da lei ou aqueles que não necessitam. Eles falam, olha, essa lei, eu não me sinto constrangido. Então, quando ele passar pelo caixa, ele fica à vontade, a pessoa vai novamente revistá-lo, vai novamente fazer a conferência da sua mercadoria e talvez ele tenha tempo suficiente, ele faz lá e passa novamente por aquilo. Porém, não é mais obrigatório. E dá mais tranquilidade para a pessoa que está ali fazendo as compras ou até para quem está com pressa, né? Olha, e eu digo o seguinte, eu acho que ser honesto é obrigação. Eu quero presumir, eu estou presumindo que nós estamos lidando com consumidores honestos, com aqueles consumidores que colocam mercadoria em seus carrinhos e passa pelo caixa e tudo que foi num primeiro momento desejado vai ser pago para consequentemente ser adquirido. Eu estou presumindo que eu estou lidando com cidadãos, com consumidores honestos. Para quem não é honesto, o Código Penal cuida. Daí é furto. É artigo 155 do Código Penal. Daí não é lei municipal. Agora, para aqueles indivíduos sérios, que escolhem um estabelecimento entre tantos para comprar, que prestigia aquele estabelecimento, ele não precisa passar pelo constrangimento de duas avaliações, de duas conferências. Vereador, voltando um pouquinho para cá, o senhor também é presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, né? Como que é o trabalho dessa comissão para o pessoal de casa entender? Bom, quando um projeto é apresentado pelo vereador ou mesmo pelo prefeito, que o prefeito pode apresentar projetos de leis. Esse projeto vem à Comissão de Constituição e Legalidade, eu, na qualidade de presidente, eu vou distribuir, nós somos em 7 membros. Sou eu e mais 6 membros, entre os 33 vereadores, nós somos em 7 membros da comissão. E eu distribuo para um dos vereadores, e eu me incluo dentro desses 7, para que possam dar parecer. Então o vereador estuda o projeto, ele dá um parecer favorável ou contrário ao projeto, fundamentando. Ele tem que fundamentar, ele tem que estar com a Constituição Federal na mão, ele tem que estar com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica do município. Depois de ele estudar o que está sendo apresentado e ver se aquele projeto não é infraconstitucional, não é inconstitucional, melhor dizendo, se ele não ofende a Constituição, aquele projeto deve ganhar parecer favorável da comissão. Daí ele passa por um processo de discussão entre todos os membros. Se dos 7 membros, 4 votarem favorável, ele está apto para ir para a sessão do plenário para que os outros 33
possam analisar o projeto e aí sim votar favorável ou contrário. Então, quando um projeto torna-se lei, ele passa por uma dura investigação dentro da casa. Ele passa pela Comissão de Constituição e Legalidade, ele passa por comissões de mérito. Nós temos várias comissões, Comissão do Direito do Consumidor, Comissão de Administração Pública. Então, nós temos várias comissões que vão ajudar a fazer uma análise pormenorizada do projeto, além de constitucional, analisa se aquele projeto é importante para a cidade de Campinas. Nós vivemos uma realidade hoje que é diferente de uma realidade de uma cidade muito menor, que é diferente, às vezes, de uma realidade como cidade como São Paulo, que é uma cidade muito maior. Então, nós precisamos adequar um projeto de lei para a nossa realidade, para que possa atender às necessidades do povo campineiro. E como o senhor disse, né, tem todo um processo aí que não é fácil. Quando o seu projeto vira lei, conseguiu lá, batalhou, todo mundo aprovou e ele vai começar a beneficiar a população, como que o vereador Cirilo se sente? Como que fica? Eu costumo dizer o seguinte, você me fez uma pergunta em determinado momento e eu não sei se eu fui claro, mas agora eu tenho a oportunidade de completar esse raciocínio e talvez esclarecer uma pergunta anteriormente feita. A maioria dos meus projetos são feitos da população. São projetos que eu escuto muito a população, eu tenho uma equipe, uma assessoria que me auxilia muito no sentido de ficar sensível às demandas da população. Consequentemente, quando eu consigo materializar um projeto e fazer com que esse projeto torne-se lei, é uma resposta que eu dou à população que é possível trabalhar sério, que é possível, dentro dos sentidos que o vereador tem, nós temos os 5 sentidos, a audição, a dicção, a fala, o tato e o olfato, mas o mais importante é a audição. Eu mostro que a audição ainda tem que ser o sentido mais importante que você tem que dar, porque a população ela é um retrato daquilo que nós estamos sofrendo com coisas boas ou ruins no dia a dia do cotidiano da cidade. Então, você ouvindo a população, materializando o projeto, é uma satisfação muito grande na medida em que você consegue convencer outros vereadores que aquilo é importante para a cidade, totalmente harmônico com a Constituição Federal. O senhor já disse anteriormente, mas eu acho que vale aqui frisar. A participação da população é sempre fundamental, né? É ela que ajuda o trabalho do vereador e com isso o seu gabinete está sempre de portas abertas também? Sempre. Eu não tenho nem como falar o contrário. Nós temos hoje um canal de comunicação online. Talvez eu seja um dos vereadores que mais interajo com a população via internet. Sem desmerecer qualquer outro vereador. Acho que todos têm o seu trabalho e é digno de muito elogio. Mas eu estou falando aqui porque eu falo do meu trabalho e o meu, sob qualquer argumento, é importante destacar que ele interage de forma muito intensa com a população. Nós apresentamos projetos, apresentamos questionamentos que eu faço e mercê de críticas, às vezes, da população. Claro que eu estou à mercê, às vezes, de uma opinião contrária da população. E quando aquela opinião contrária ela é revestida de educação, ela é revestida de contrariedade, mas você vê que tem num contexto uma fundamentação, eu até avalio e vejo se há necessidade, às vezes, de mudar uma postura. Evidentemente que desconsidero um comentário, às vezes, pejorativo, que às vezes só quer diminuir a pessoa por diminuir, aí eu acabo desconsiderando. Mas essa interação eu faço e segundo alguns veículos de comunicação aí, eu tenho uma classificação boa no sentido de uma ótima interação com a população. Então fica aí o convite para a população sempre aparecer aqui na Câmara, fazer parte dessa vida, né? Olha, é importante. A população, quando ela vem aqui à Câmara Municipal, em qualquer votação, nós nos comportamos de forma diferente. A população, ela é o termômetro nosso lá fora. Então, se a população vem aqui é porque realmente ela quer participar, eu valoro muito isso, eu tenho procurado sempre enaltecer entidades ou mesmo pessoas físicas que aqui comparecem. E a partir do momento que eu estou passando essa informação, aquele que estiver nos acompanhando é meu convidado a comparecer aqui na Câmara Municipal. Meu gabinete é o 26, se quiser passar antes no meu gabinete, conversar comigo, ver alguns projetos, me dar sugestões, eu acho que esse é o ponto, é o diferencial. Eu tenho ouvido muito e a partir daí a gente tenta melhorar ou aperfeiçoar algum projeto. Vereador, então é com esse convite do senhor que a gente encerra o programa Em Pauta de hoje, mas antes eu queria agradecer o senhor por vir aqui falar com a gente, contar um pouquinho dos seus projetos que estão em andamento, que já foram aprovados. Eu que agradeço a oportunidade que você me dá, a
a equipe aí que tem me auxiliado no sentido de a gente fazer chegar à população uma parte do nosso trabalho. Eu tenho procurado pautar com muita seriedade, eu acho que esse é o lema principal. A gente tem que ter responsabilidade, seriedade, serenidade. Eu acho que tudo que a gente faz é muito diferente de um artista, é muito diferente de um jogador de futebol, que são alguns ídolos da população. Essas pessoas são ídolos. O político não pode ser ídolo, o político tem que ser um cidadão que tem vocação para fazer um trabalho público, que tem interesse em fazer um trabalho público e tem que fazer esse trabalho sério. É só isso, não pode passar disso, e qualquer extremismo que nós levemos para um lado ou para o outro, tanto negativo como muito positivo, no sentido de enaltecer, nós estamos desconfigurando o papel do homem público. Tá ok. Cirilo, mais uma vez, muito obrigada por falar com a gente. A você de casa também, muito obrigada pela sua audiência e companhia. O programa Em Pauta volta amanhã e a gente se vê. Tchau!